Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual, tudo bem? Hoje é domingo, dia 7 de novembro de 2021 e nós vamos juntos novamente fazer a leitura do nosso livro A Year of Forgiveness, Um Ano de Perdão, de Tina Louise Spalding, que canalizou comentários do Mestre Jesus Cristo e da sua equipe de consciência crística sobre as lições do livro de exercícios de um curso em milagres. Hoje nós estamos na lição 311, que declara: julgo todas as coisas como quero que sejam. Nossa heroína está aqui vestida de juíza, com o cachorrinho em cima da mesa, uma plaquinha que diz assim: escolha o amor, um martelo com um coraçãozinho e, acima de tudo, né, além do sorrisão que ela mostra, ela está com o Divino Espírito Santo posado no ombro dela, obviamente para orientar os julgamentos que ela está fazendo, né? Então vamos aos nossos comentários. Vocês são seres abençoados, de fato. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus. Discutir com a realidade tal como você a vê é o seu problema básico. A aceitação é a resposta para todos os seus problemas. Aceite o que é, como a forma manifestada das ideias, crenças, pensamentos passados, né, sob a forma de comportamentos, matéria sólida, material sólido, pessoas, lugares e coisas. Quando você pensa sobre isso, algo que já chegou à manifestação, que já se manifestou, é o resultado de muitos pensamentos, comportamentos e ações. Você é tolo em tentar mudar o resultado de qualquer coisa. O que você deve modificar são os ingredientes. Se você adicionar os ingredientes errados enquanto estiver misturando a massa de um bolo, talvez você ponha sal em vez de açúcar, o bolo vai ficar com um gosto ruim e você não vai querer comê-lo. Mas seria tolo para você tentar retirar o sal da batedeira do bolo e colocar o açúcar. Você meramente destruiria o bolo. Então você deve dizer: os ingredientes para este bolo estavam incorretos, foram incorretos. Da próxima vez que eu fizer um bolo, eu serei cuidadoso sobre os ingredientes, os quais eu vou colocar nele, e me assegurarei de não colocar sal no lugar do açúcar. É assim que nós queremos, assim como nós queremos que você olhe para o mundo. Olhe para o mundo e diga: olhe para esse efeito, olhe para essa manifestação material de alguma coisa que é incorreta, não amorosa. Isso não beneficia a minha família, a minha comunidade, o mundo ou a mim. Como eu posso modificar os ingredientes que produziram este efeito? O que está faltando? É o amor que está faltando nos ingredientes? É o amor que está faltando no processo de tomada de decisão? É o amor que está faltando na educação das pessoas que estão tomando essas decisões? Sim, sim, sim. Todas essas coisas são verdadeiras no seu mundo neste momento. Então não faz sentido tentar elevar a vibração dessas coisas, né, das coisas que já aconteceram, que já se manifestaram, né, já vieram a se manifestar. Na sua pista, na sua vida, na sua experiência, comece a ver os resultados que você não quer como lições que mostram a você como mudar os ingredientes. Quando o seu corpo não estiver funcionando do jeito que você gostaria que ele funcionasse, examine como você está alimentando ele. Olhe para como você está exercitando o seu corpo.
Olhe para todas as coisas que você diz a respeito do seu corpo e para o seu corpo. E pergunte a si mesmo, está faltando amor aqui? Quer dizer, na sua relação com o seu corpo? Há alguma coisa com a qual eu não contribuí para o bem-estar do meu corpo? Este é um exemplo muito, muito bom que todos vocês fariam bem em seguir, né? E como esse exemplo você pode pegar outras áreas da sua vida que eventualmente estejam mais desafiadoras no momento atual. Esse faça o mesmo, é o mesmo com os seus relacionamentos. Olhe para o que você está colocando nos seus relacionamentos. Você está experienciando pensamentos negativos e não amorosos sobre o seu parceiro? Você está julgando o seu parceiro todo o tempo? Pergunte a si mesmo, há alguma coisa com a qual eu contribuí com essa situação em termos de ingredientes? Eu tenho adicionado ingredientes amargos a essa relação? E é exatamente por isso que ela não está tendo um sabor doce para mim? Eu sou aquele que vocês chamam de Jesus e nós vamos conversar com vocês novamente amanhã. Essa é a lição. Essa é a lição, né? Já vamos ver por quê. Então vou ler a lição. Julgo todas as coisas como quero que sejam. Texto. O julgamento foi feito para ser uma armuzada contra a verdade. Separa aquilo a que é contrário e o isola, como se fosse algo à parte. Em seguida, faz dele o que tu queres que seja. Ele julga o que não pode compreender, porque não pode ver a totalidade e, portanto, julga falsamente. Nós não o usaremos hoje, mas façamos dele uma dádiva àquele que tenha uma utilidade diferente para ele. A quem? O Divino Espírito Santo. Ele nos aliviará da agonia de todos os julgamentos que fizemos contra nós mesmos, né? O ego, né? O eu aí é o ego, e reestabelecerá a paz das nossas mentes, dando-nos o julgamento de Deus sobre o seu Filho. A nossa oração. Pai, hoje esperamos com a mente aberta para ouvir o teu julgamento sobre o Filho que amas. Nós não o conhecemos e não podemos julgar. E assim deixamos o teu amor decidir o que não pode deixar de ser aquele que criaste como teu filho. Então aqui, quando ele diz ouvir o teu julgamento sobre o filho que amas, é o teu julgamento sobre o outro, né? Somos nós julgando o nosso irmão, a nossa irmã. Então, a primeira coisa que eu vou dizer aqui é que julgo todas as coisas como quero que sejam. Eu uso muito a outra forma que eu prefiro, que é julgo as coisas como eu gostaria que elas fossem, né? Julgo as coisas como eu gostaria que as coisas tivessem sido, né? E aí é que tá o problema, porque as coisas não foram do jeito que eu queria, mas as coisas já aconteceram, né? E aí é o cerne da leitura que eu acabei de fazer do livro da Tina Louise. Muito bem. Vamos ao nosso outro livro, aos comentários, e depois a gente vê como amarrar tudo isso junto. Nós somos incapazes de julgar qualquer coisa corretamente porque nos falta o conhecimento da cena maior. Lembrem-se sempre, a gente está olhando pelo buraco da fechadura e tentando julgar com base na imagem que nos chega. O julgamento egóico é usado como uma arma contra a verdade. Os julgamentos do seu ego apoiam a crença dele na separação, ao tirar algo que é parte de um todo e vê-lo como separado e divisível. Ele então julga esse item, né? Com base nas crenças, né, que ele tem sobre como esse item em questão deveria ser, deveria aparentar, deveria aparecer aí para ele, né? O propósito do julgamento do ego é fazer a separação aparentar ser real.
Na medida em que nós falhamos em compreender o que nós realmente somos, nós precisamos parar de julgar e, em vez disso, deixar que o Espírito Santo reinterprete as nossas experiências para apoiar a verdade e permitir a correção das nossas crenças equivocadas, né? Então, o nosso julgamento vai ser feito com base nas nossas crenças equivocadas, ou melhor, nas crenças equivocadas do nosso ego, ok? O julgamento é baseado nas nossas crenças e as crenças determinam que as nossas mentes o que as nossas mentes vão projetar no nosso universo. As suas projeções são confirmadas pelas suas percepções e então falsamente apoiam a acurácia dos julgamentos do seu ego. Não permita que a crença do seu ego na falta, na limitação e na separação condenem o Filho de Deus, porque o seu ego é incapaz de julgar qualquer coisa corretamente, porque o seu ego não sabe aquilo que você é de verdade. Então, o que nós somos? Nós somos os filhos de Deus. Então, como é isso, gente? A gente vai julgar uma situação, qualquer um de nós, com base no nosso repertório, no nosso background, em tudo aquilo que a gente recebeu em termos de educação familiar, religiosa, cultural, social. E enquanto espécie também, porque a gente está imerso no inconsciente coletivo da raça humana, né? A gente compartilha esse DNA espiritual, esse DNA emocional. Então a gente vai julgar com base nisso. Mas isso é olhar pelo buraco da fechadura, né? O julgamento do ego é sempre baseado numa percepção muito limitada, né? E ele diz aqui uma coisa que eu considero que é muito importante, que a gente vai acabar atraindo situações pra gente que vão apoiar as nossas crenças, e a gente já falou sobre isso em outros exercícios, né? Então vamos supor aqui que eu tô naquela vibração de que os homens traem, né? Eu normalmente uso esse exemplo aqui para vocês, que é um exemplo comum. Então eu tenho a percepção de que eu tenho a crença, no meu sistema de pensamento do ego, eu tenho a crença de que os homens traem. Então eu vou olhar para minha realidade com um óculos que eu vou enxergar uma gama de homens, todos os tipos de homens à minha volta. Existe uma fatia desse todo que é de homens que traem. Eles traem talvez porque eles tenham isso culturalmente estabelecidos lá na família deles. O pai deles dizia que para ser homem tem que trair. Tem homem que acredita nisso, infelizmente. Não, a medida da sua masculinidade é você ter 2, 3 mulheres e lidar com todas elas. Ó, que desgraça. Ter uma já é difícil, né? Imagina ter várias. Mas enfim. Então, tem lá uma gama de homens na minha frente, né? Mas o meu sistema de crença, ele só permite que eu vibracionalmente enxergue e perceba aquele homem que está alinhado com a minha crença de os homens traem. Então aquele meu óculos, ele está completamente limitado a um determinado comprimento de onda vibracional. E aí eu encontro aquele homem, e aí eu me apaixono por ele, e aí nós vivemos um romance maravilhoso e começamos a nos relacionar. E aí ele me trai, e aí eu falo, eu sabia. Os homens traem. Eu estava certa o tempo todo. Será? E aquele fulano que estava ali na cadeira do lado, que de repente também estava interessado em mim e eu nem vi, né? Então é assim que o julgamento funciona. E os nossos julgamentos, eles são profecias autorrealizáveis, né? Porque eles são as nossas formas de ver a vida e as nossas formas de estar na vida, né? E eles vão ditar os nossos comportamentos, as nossas ações e vão atrair eletromagneticamente as situações para as nossas vidas que vão confirmá-los. E aí eu vou lá e vou começar a julgar. O homem é um desgraçado, o homem me traiu, o homem é um FDP, enfim, e eu vou me separar, eu vou querer pedir a pensão, eu vou não sei o quê. E isso vai se desenrolando, né? E eu tô julgando também aquele homem depois que ele me traiu. Então você tem 2 momentos aí. Você tem um momento antes de atrair a situação,
e você tem o momento em que esse julgamento está funcionando, né? E você tem o momento em que você atraiu a situação e vai ter que lidar com ela. Ela já aconteceu, né? E essa crença pode ser inconsciente, e na maioria das vezes é. E essa crença pode nem ser fruto de uma experiência que você particularmente tenha vivido, ela pode ter a ver com a sua ancestralidade, porque nós também estamos resolvendo aqui a negatividade dos nossos ancestrais. Boa notícia e má notícia, mas estamos. Então voltando. Então aí eu vou lidar com aquele homem, eu vou julgar, eu vou culpar, eu vou condenar, ele é um desgraçado, aí eu vou começar a falar mal dele para os meus filhos. E aí eu pergunto para vocês, essa vibração de ódio, de mágoa, de julgamento, de culpa, ela agrega coisas boas à minha realidade? Claro que não, né? Então já aconteceu, já me traiu. Então como é isso? Entrego essa situação nas mãos do Divino Espírito Santo e peço a ele que olhe através de mim, que veja através de mim, que julgue através de mim. E que me ajude a tomar uma melhor decisão a respeito do que aquela pessoa fez para mim, entre aspas. E aí pronto, eu saí da minha consciência de vítima. Eu tô entendendo que eu sou um ator naquela situação que me aconteceu. Eu tô o tempo inteiro interagindo com aquilo, né? Eu tô o tempo inteiro co-criando, como se gosta de dizer hoje em dia, né? Então, eu assumi a minha responsabilidade e eu peguei o meu poder de volta. E isso vocês podem usar para qualquer situação que esteja acontecendo com vocês. E aí eu vou tomar uma decisão com base, não no julgamento do meu ego, mas no julgamento do Divino Espírito Santo. E eu posso decidir que eu não quero mais ficar casada com aquela pessoa. Mas eu posso entender também que aquela pessoa tem uma história que levou ela a agir desse jeito, né? Aquela pessoa, ela tá agindo em função de toneladas de crenças que ela recebeu e de uma programação inconsciente, na maior parte das vezes. Às vezes está fazendo uma coisa e nem sabe por quê. Ah, eu faço porque todo mundo faz. Ah, eu faço porque o meu amigo fez e disse que era legal. A pessoa está totalmente na inconsciência. Então eu vou julgar, culpar, desprezar, destruir, acabar? Não, eu vou tomar uma decisão. Né? Ah, não, pra mim não dá mais, então cada um segue o meu caminho, mas a gente pode continuar amigo, né? E aí eu saio dessa percepção egocêntrica, né? E eu vou seguir o único caminho que me resta, que é eu limpar as minhas crenças, eu limpar o meu inconsciente, eu cuidar do meu lixo mental, eu cuidar daquelas minhas programações que não trazem mais os resultados que eu quero agora, no momento presente. E aí quando eu fizer isso, eu nem vou mais me incomodar com o que o outro fulano me fez, né? Porque eu vou estar curada de um padrão. Então aquele padrão não vai mais colar comigo. Eu não tenho mais nada a ver com aquele padrão, que é um padrão de mentira, que é um padrão de desonestidade nas relações, né? Que é um padrão de estar imerso na consciência do ego, da falta, da limitação, da separação, do eu tenho que me dar bem, em qualquer situação, em qualquer circunstância, né? São todas programações do ego, tá? Esse foi um exemplo, vocês podem usar essa lição de hoje para qualquer situação desagradável que vocês estejam experimentando, e eu tenho certeza que o Divino Espírito Santo vai trazer respostas estupendas para todos vocês. Tá bom, meus amores? Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, um beijo imenso, e se Deus quiser, nos vemos novamente amanhã.